1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 16, nós lemos o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Na década de 70 do século passado, um amigo meu precisou, por uma questão de diabetes, ele precisou amputar o dedo mínimo do pé direito. E ninguém da família, ninguém se preocupou com essa amputação. Menos de 5 centímetros saindo do corpo, nós achamos que não ia fazer diferença alguma. E qual não foi a nossa surpresa quando ele se recuperou e, começando a andar, teve que usar uma bengala de mais de 1 metro de comprimento para poder equilibrar aquele corpo, e não conseguiu mais voltar a andar de forma harmônica como andava antigamente. Aquela bengala lhe possibilitava um andar ainda um pouco trôpego, ainda um pouco desequilibrado. Nessa reflexão sobre o texto de Paulo, sobre o corpo, nós podemos entender isso. Como igreja, somos um corpo, somos membros com várias capacitações, várias possibilidades de atuação, e precisamos, cada um de nós, ocupar o nosso espaço, encaixarmos corretamente no corpo. Para quê? Para que esse corpo seja harmônico. Quando nos harmonizamos como corpo de Cristo, a igreja reflete Cristo aos homens, e assim fica mais perceptível a pessoa de Cristo através da harmonia da igreja. Muitas vezes não entendemos isso e ficamos constrangidos ou até mesmo abatidos porque não estamos em determinada situação. Mas qual é a nossa capacitação? Qual é a nossa posição no corpo? Você sabe qual é a sua posição no corpo? Eu preciso saber qual é a minha posição no corpo, onde eu vou me encaixar melhor nesse corpo. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, lá no capítulo 37, verso 7, a visão do vale de ossos secos, a voz do profeta, ao comando do profeta, aqueles ossos sequíssimos, eles se uniram para formar um corpo. Mas o versículo é bem específico, ele diz que ali cada osso se uniu ao seu osso. E dessa forma foi possível constituir-se um grande exército para poder lutar, para poder realizar a proposta que estava presente para eles. Então, nessa hora, é importante sabermos o nosso lugar no corpo e desempenharmos bem a nossa função. Cada um de nós, não se iluda, ninguém foi chamado, ninguém foi alcançado para ficar parado. Cada um de nós tem a sua posição no corpo, e ocupando essa posição no corpo, ele vai funcionar de maneira harmônica, e daremos então um testemunho de Cristo que vai impactar os homens. A nossa oração, o nosso desejo é que cada um dos crentes em Cristo possa encontrar o seu lugar no corpo e desempenhar o seu papel para a glória de Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida.